Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição de Educação em Debate, essa parceria que a Frente Parlamentar de Educação tem com a nossa Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Quero agradecer aqui ao deputado Caio Narso, agradecer a Eugênia e toda a equipe da Comissão de Educação por essa parceria que faz conosco para que possamos realizar, então, o Educação em Debate. E também agradecer muito especialmente a TV Câmara, nossa grande parceira, para que possamos levar a todo o Brasil os ensinamentos, as ideias, as inovações que os nossos especialistas nos trazem aqui durante o Educação em Debate. E hoje, com muita alegria, nós temos aqui um grande especialista na área de educação, que é o Dr. João Marcelo Borges, ele que é do BID, ele que é do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e ele é especialista em educação do banco. Ele ingressou no banco como consultor sênior da Divisão de Educação em abril de 2014. Ele trabalhou já no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e também na Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. É graduado em Relações Internacionais e Economia pela Universidade de Brasília e possui mestrado em Economia Política Internacional pela London School of Economics. Então, com muita alegria, temos aqui o Dr. João Marcelo, para que possa nos falar a respeito do regime de colaboração na educação. Então, João Marcelo, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, e você tem a palavra. Antes, apenas agradecendo ao nosso deputado sempre presente aqui, Pedro Fernandes, ex-nosso vice-presidente da Comissão de Educação, a pessoa ex-secretário de Educação do Estado do Maranhão, um deputado muito atuante que tem feito um trabalho. Agradecer toda a equipe também aí, a Janeide, agradecer a Paula, o Cid, a Paula, que também representa a nossa Comissão de Educação aqui, e, por gentileza, então, com a palavra, João Marcelo. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Alex Canziani, pelo convite. Eu queria agradecer também a todos que estão presentes, parlamentares, funcionários, convidados. Bom, muito me alegra estar aqui e queria agradecer o convite, não apenas em meu nome pessoal, mas também em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Não vou me estender em comentários sobre o banco, porque elogio em boca própria vitupério, né? Mas o Banco Interamericano é a maior fonte de financiamento multilateral para a América Latina. E, diferentemente dos outros organismos multilaterais de crédito, o Grupo BID é o único em que a maior parte do capital é de propriedade dos países prestatários, ou seja, a maior parte do capital do BID é dos países da América Latina e do Caribe, e isso tem reflexos sobre a forma como nós atuamos. Hoje nós temos cerca de 100 projetos na forma de empréstimos em execução no Brasil, nos mais variados setores, de água e saneamento a desenvolvimento urbano, saúde, proteção social e, claro, educação, que é onde eu trabalho, onde nós temos tanto operações de empréstimo como de cooperação técnica, que são apoios com doações do banco para fortalecer projetos ou gerar conhecimento novo que possa melhorar a educação, não só no Brasil, senão também em toda a região. Eu quero falar hoje de um tema que é central para a educação brasileira, está na Constituição Federal, mas que ainda continua sendo um desafio para se ver implementado, que é o regime de colaboração. E eu sei, deputado, que esse é um tema caro ao senhor, tanto na forma dos arranjos de desenvolvimento da educação, que o senhor tanto trabalhou, e eu quero começar dando mais ou menos a minha visão sobre a importância do regime de colaboração e depois passar um pouquinho sobre o histórico, o conceito e alguns exemplos no Brasil e fora dele que possam, eventualmente, nos auxiliar num conjunto de desafios que a gente ainda tem na educação brasileira. Eu não precisaria discorrer aqui muitos números,
para dizer que, apesar de avanços recentes muito importantes, sobretudo em termos de universalização do acesso, ou melhor dizendo, expansão do acesso, a educação brasileira, sobretudo pública, ainda tem muitos problemas a enfrentar. Em resumo, nossos níveis de aprendizagem são baixos, desiguais, e não estão alinhados às dinâmicas e necessidades de um mundo em constante mudança. Acho que um indicador comparativo basta para dar essa ideia. Se nós olharmos os resultados da prova internacional de aprendizagens, o PISA, né, elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em relação ao ano de 2015, que é feito com alunos de cerca de 15 anos de idade, em vários países do mundo, de escolas públicas e privadas, e isso é importante para a gente ter uma ideia da educação no Brasil como um todo, a média do desempenho dos nossos alunos, dos nossos melhores alunos, é inferior à média de desempenho dos piores alunos da Coreia do Sul. Então, isso, com todas as limitações que provas dessa natureza possam ter, e elas têm, esse fato nos coloca diante de uma reflexão importante, quer dizer, os nossos potenciais engenheiros, cientistas, aos 15 anos de idade, têm conhecimentos em linguagem, matemática, ciências, inferiores àqueles que estão no final da distribuição de aprendizagens em um país como a Coreia do Sul, que, para quem estuda desenvolvimento econômico, é uma comparação sempre um pouco cruel com o Brasil, não? Porque começamos juntos na década de 50, o Brasil à frente da Coreia do Sul em vários indicadores, e ficamos muito para trás em vários deles também, depois desse período. Mas esse pano de fundo é só para dizer sobre a importância do regime de colaboração como um dos mecanismos para enfrentar esses desafios. Eu não quero, de maneira alguma, dar a impressão de que o regime de colaboração é a bala de prata que vai solucionar todos os problemas da educação brasileira. Aliás, isto não existe, né? Melhorias de qualidade da educação são necessariamente, e a evidência existente nos prova isso, processuais. Então, não há um mecanismo único que possa fazer isso. Então, a agenda, como se pode ver aí hoje, da minha fala, é essa. Eu queria começar com uma rápida conceituação do que é regime de colaboração, depois passar um rápido histórico também com os principais marcos jurídicos da produção legislativa que organizam e mostram o avanço das práticas de regime de colaboração no Brasil. Depois, falar um pouquinho sobre os tipos e modalidades em que esses mecanismos de colaboração se dão. Falar de exemplos no Brasil e fora dele, que eu acho que podem nos trazer luz sobre alguns dos nossos desafios. E, por fim, falar um pouquinho de um movimento lançado no ano passado, do qual o banco faz parte, que tem por função, por missão, gerar mais conhecimento e fomentar o regime de colaboração na educação brasileira, com vistas a melhorar sua qualidade. Então, se a gente... um tema interessante é, muito embora o regime de colaboração apareça na Constituição Federal, né, a Constituição Federal diz exatamente que o Estado, que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios terão que atuar em regime de colaboração na área de educação, diferentemente do que faz na área da saúde, em que já institui um sistema único, não existe nenhuma conceituação formal e jurídica. Então, nem legalmente, normativamente, nem academicamente, nós chegamos a um consenso sobre o que seria o regime de colaboração. Então, eu resolvi, para sintetizar, apresentar aí o que foi apresentado pelo próprio MEC, pela Secretaria
de articulação com os sistemas de ensino, num documento de 2015, que tentava sistematizar as experiências de regime de colaboração, também com o fim de fomentá-los, né? Basicamente, o que se diz é isso, né? O regime de colaboração seria a expressão e a forma de organizar, e aqui é o mais importante, né? O regime de colaboração é a forma de organizar os esforços dos entes da federação, desde que haja atribuições e responsabilidades pré-definidas e esteja embasado não só na LDB, como diz o documento, mas em todo o marco normativo da educação brasileira. Mais importante do que ficar preso a essa definição é entender isso, quer dizer, como até hoje a Constituição Federal, no que diz respeito ao regime de colaboração, não foi regulamentada, não existe regulamentação definitiva sobre o regime de colaboração. O regime de colaboração é, na prática, uma promessa de cooperação entre os entes da federação. E ele toma múltiplas formas, formas mais fluidas e informais, até formas um pouco mais estruturadas, que não são exclusivas do setor educacional. E aí a gente pode falar um pouquinho do histórico, né? Como eu dizia, a Constituição já determina que as redes terão que trabalhar em colaboração, promovendo, assim, a cooperação federativa, que é um marco da Constituição. Depois, a Lei de Diretrizes e Bases reforça esse tema. As principais emendas constitucionais da educação, a do Fundef, a do Fundeb e a que institui o Sistema Nacional de Educação, vão trazendo avanços sobre o que deveria ser o regime de colaboração, quais as formas que ele pode tomar, e algumas destas emendas constitucionais, particularmente as do Fundef e Fundeb, na verdade, são expressões de colaboração, né? O Fundef e o Fundeb são expressões em si mesmas do que é um regime de colaboração, ao determinar que a distribuição de recursos obrigatórios da educação se dê de maneira colaborativa entre os entes da federação, incluindo repasses para aqueles entes, baseado no número de matrículas, que não alcancem um piso mínimo, isso já a partir do Fundeb. Obviamente, esses marcos, como é de reconhecimento geral, foram essenciais, o Fundef, num primeiro momento, para financiar a universalização do ensino fundamental, mas acabou gerando distorções tanto para o ensino médio como para a educação infantil. No mesmo momento em que a LDB estabelecia toda a educação básica, o Fundef olhava só para o ensino fundamental, mas ainda assim foi instrumental e muito importante para a universalização nesse nível de ensino. O Fundeb resolve este tema ao incorporar a educação infantil e o ensino médio, e, posteriormente, a Emenda Constitucional 59 expande a obrigatoriedade da educação pública, né, até o ensino médio, o que também, ao fazer isso na forma de regime de colaboração, traz mais um avanço nos mecanismos de cooperação. Por fim, aí eu acho que o marco final mais importante é o Plano Nacional de Educação, né, que, definido na Emenda Constitucional como responsável por articular a criação do Sistema Nacional de Educação, determina, em uma das suas metas, a regulamentação do regime de colaboração. Então, nós estamos falando de quase 30 anos depois da Constituição Federal, da regulamentação de um dos seus artigos. Esses são, no nível federal, os mais importantes marcos. Obviamente que aqui há
outras normas importantes, normas saídas do Conselho Nacional de Educação, com homologação pelo MEC, sobre as quais eu falo daqui a pouco. Mas o mais importante aqui é o que na Constituição Federal parecia uma promessa, vai se constituindo, ganhando musculatura a partir do próprio desenvolvimento institucional e das experiências de colaboração que se dão na Federação Brasileira, particularmente no setor de educação. Isso não aconteceu só no setor de educação, isso aconteceu também no setor de saúde, que, por exemplo, avançou muito com os consórcios intermunicipais. Também aconteceu no setor de gestão de águas, com as bacias, que também são mecanismos de cooperação federativa, que muitas vezes rompem, inclusive, a lógica da organização político-administrativa brasileira. Mas cada uma dessas etapas posteriores à Constituição Federal traz um avanço em relação à anterior, tanto no sentido de tentar delimitar melhor o que podem ser formas colaborativas, como no sentido de mostrar com exemplos e ações efetivas quais seriam os objetivos do regime de colaboração. E aí os fundos, Fundef e Fundeb, são claríssimos nesse sentido. Quais seriam as modalidades de regime de colaboração, né? Se a gente pudesse falar de tipos e exemplos. Eu acho que aqui há o professor Fernando Abrúcio tem uma tipologia com 5 características, com 5 tipos, perdão, de regime de colaboração, mas eu queria enfocar 3, particularmente, que eu acho muito importantes para nós, e para os quais nós possuímos exemplos de muito sucesso. Deputado, como o senhor sabe, um dos maiores desafios do Brasil, eu acho que talvez que mais nos frustrem, não é a falta de exemplos de sucesso, é a nossa dificuldade de dar escala e replicar os exemplos de sucesso que a gente tem. Né? E aqui, ao falar de alguns desses exemplos, vou mostrar isso. Então, o primeiro tipo, que é o mais informal possível, né, seriam os mecanismos de indução. Aqui eu estou falando de pactos, aqui eu estou falando de convênios, aqui eu estou falando de acordos firmados entre os entes. E aí, importante, uma característica do regime de colaboração é que ele pode se dar tanto verticalmente como horizontalmente. Então, você pode ter a colaboração se estabelecendo entre a União, o governo federal e os estados ou os municípios, os estados e os municípios, ou de maneira horizontal, entre municípios ou entre estados. Nós temos exemplos no Brasil já de todos esses mecanismos. Como eu falei, são exemplos de regime de colaboração vertical, incluindo os 3 entes da federação, o Fundef e o Fundeb, claramente. Vários dos programas federais também se fazem desta maneira. Há outros programas e estratégias federais que pulam diretamente da União aos municípios, acabando por relegar aos estados um papel secundário, algo que a Constituição já tinha feito, em alguma medida, mas, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento da Educação, instrumentalizado por meio do Plano de Ações Articuladas, né, o PAR, é um desses mecanismos que estabeleceu um regime de colaboração direta da União com os municípios em completo, pelo menos num primeiro momento, em completa desvinculação com o papel de gestor estadual da educação dos governos estaduais. Mas, então, primeira modalidade seriam esses mecanismos de indução, que são completamente informais, como eu dizia, pelo menos no seu nascedouro, e que têm uma temporalidade ligada aos seus principais patrocinadores, naturalmente. O segundo, eu acho que é o mais conhecido, porque ele não é exclusivo da educação, e o Brasil já tem bastante experiência acumulada,
inclusive exitosa nesse setor, são os consórcios intermunicipais. O consórcio intermunicipal, de novo, ele não precisa ser setorialmente definido, você pode ter um consórcio para múltiplas políticas públicas, né? Mas você também tem consórcios exclusivos para alguns setores. Os consórcios intermunicipais são um modelo mais formal. Um consórcio tem a natureza jurídica, tem a capacidade, inclusive, de distribuir recursos a partir de suas próprias definições, e, portanto, é um mecanismo mais formal. Um tema interessante aqui é que, por exemplo, em 2015, o último levantamento que a gente tem indicava que cerca de 2.000 municípios brasileiros já estavam envolvidos em algum consórcio. Consórcios também podem, muito embora eu tenha destacado aqui os consórcios intermunicipais, também existem consórcios na forma vertical, né? Dos municípios com os estados, e inclusive com a União. E o terceiro que eu queria chamar a atenção são os arranjos de desenvolvimento da educação, que o deputado conhece bem, e que são uma tentativa de avançar na estruturação de mecanismos mais flexíveis de colaboração entre os entes da federação, que ganhou normatividade a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Educação, mas que ainda enfrenta dificuldades para se estruturar. Os arranjos de desenvolvimento da educação, no último levantamento que a gente tem disponível, envolviam cerca de 200 e poucos municípios, já um número razoavelmente significativo, mas continuam sendo aqui uma forma incipiente de organizar a educação entre os entes. E aí tem vários outros exemplos que eu não queria citar, que eu não queria me debruçar muito, mas que estou aberto para conversar posteriormente. Eu queria mostrar um exemplo de muito sucesso para depois falar com mais clareza sobre cada um daqueles tipos. Eu acho que é indiscutível no Brasil que o sistema de ensino que mais avançou nos últimos 15 anos, talvez, tenha sido do Ceará. Se a gente considerar de onde partiram, quais as condições e aonde chegaram. E muito disso se deu em regime de colaboração. Inclusive, o Instituto Natura fez um estudo publicado no ano passado sobre esse caso, e eu acho que o mais importante aqui é que, muito embora esse caso tenha se dado pelo mecanismo que talvez seja o mais frágil da forma de regime de colaboração, que são os mecanismos de indução, é um pacto, portanto, a adesão é completamente voluntária, ele teve muito sucesso, porque ele foi muito bem implementado. E aí eu acho que essa é uma lição muito importante, que acho que, sobretudo, para os senhores que serão responsáveis, se isso vier a ocorrer, pela regulamentação do regime de colaboração. Acho que engessar as formas de colaboração seria um desserviço. Aqui a gente tem um mecanismo mais frágil nesse sentido do embasamento jurídico, da determinação das atribuições, mas que, ainda assim, como foi bem liderado, bem desenhado, bem avaliado e bem executado, gerou resultados impressionantes, que eu acho que ficam claríssimos se eu exemplifico aí pelo PAIC, né, o Pacto de Alfabetização na Idade Certa. Esse primeiro mapa do Ceará, em relação a 2007, essas áreas em amarelo, laranja, são municípios que tinham níveis de alfabetização considerados insatisfatórios. Em 2007,
quando se avança na implantação do PAIC. E isso aqui, pode clicar, que vai entrar. Pode voltar. E esse mapa agora em verde mostra o que aconteceu depois de 8 anos de implantação. Quer dizer, em verde estão todos os municípios do Ceará, em verde escuro, todos aqueles que estão no nível desejável de alfabetização aos 8 anos. Então, você tem ali apenas 4 municípios que já estão no nível suficiente de alfabetização. Nós não temos nenhum estado brasileiro nessa situação. Eu não quero me debruçar muito aqui sobre o caso do Ceará. Eu sei que certamente várias pessoas já vieram aqui falar, e a Câmara tem um consultor legislativo, que é o ex-secretário Maurício Hollander, que é conhecedor profundo desse caso, a tese de doutorado dele, inclusive, é sobre isso. Mas reitero o meu ponto principal sobre isso. Muito embora este modelo seja o que parece mais fluido, independente de regulamentação, ele aconteceu e trouxe resultados. E agora ele consegue ganhar uma nova força em colaboração horizontal com outros estados. Recentemente, nós estivemos juntos em Vitória para o lançamento do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, que é uma iniciativa semelhante ao PAIC do Ceará, elaborada a partir de um memorando de entendimento entre a Secretaria de Educação do Ceará e a Secretaria de Educação do Espírito Santo, ou seja, governos estaduais trabalhando em regime de colaboração para replicar casos de sucesso. De novo, uma forma bastante fluida, mas com um potencial enorme. Eu sei que essa forma de colaboração do Ceará não está restrita ao Espírito Santo. Sei que Maranhão está implantando um pacto também muito parecido ao que o Espírito Santo está lançando, e outros estados se preparando para isso. Outros exemplos importantes aqui são os próprios consórcios intermunicipais. Nós temos aqui uma série de consórcios sobre múltiplos temas, nos quais há o que se chama uma Câmara de Educação Pública, ou seja, uma instância dentro do consórcio que, basicamente, fica responsável por implantar, em colaboração, algumas ações educativas relevantes. Um caso importante aqui de colaboração que se deu primeiro na forma vertical e que nos consórcios tem se dado na forma horizontal é o transporte escolar, porque esse é um tema óbvio que requer colaboração, né? A gente tem 5.570 municípios, muitos dos quais com territórios muito grandes, né? A população muito descentralizada e uma necessidade de transporte escolar brutal. E não necessariamente é possível aos municípios, com os repasses federais, arcar com todos os custos. No âmbito vertical, foi criado um grupo de trabalho, que é uma experiência muito importante de colaboração, um grupo de trabalho sobre transporte escolar, envolvendo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, mas vários consórcios intermunicipais também enfrentam o tema do transporte escolar, buscando soluções cooperativas. Um dos desafios que nós que estamos tentando fomentar a colaboração, enfrentamos há pouco conhecimento sobre como funcionam esses mecanismos, há pouca produção de conhecimento sobre os resultados desses instrumentos. E uma das coisas sobre as quais eu vou falar é o movimento Colabora Educação, que tem como um dos seus objetivos exatamente ser um produtor de conhecimento sobre isso. Mas
queria adiantar sobre esse tema que um dos membros desse movimento, a Fundação Itaú Social, que tem uma atuação muito forte, já uma produção de conhecimento bastante significativa e apoio direto a iniciativas de consórcio intermunicipal, vai estudar particularmente esse ano os consórcios que possuem câmaras de educação, para ver quais são os temas que eles estão tratando, como eles estão enfrentando os desafios, inclusive os desafios que todos sabemos, não? Um dos maiores problemas para colaborar os orçamentos são separados. E o desafio de fazer uma compra única sem um ator com personalidade jurídica é altíssimo. Mas a Fundação Itaú Social, então, vai fazer um estudo, já no âmbito desse movimento, que eu acho que vai nos dar um melhor conhecimento sobre o funcionamento dos consórcios no âmbito da educação. O outro elemento que eu queria chamar a atenção, a outra forma, são os arranjos de desenvolvimento da educação. Os arranjos começaram de uma maneira razoavelmente espontânea, a partir de uma organização territorial que tem mais importância do que a gente enxerga político-administrativamente, né? Muitas vezes, esses arranjos, isso é uma crítica existente, que eu acho que às vezes é plausível, foram estimulados ou incentivados inicialmente por empresas que acabam conformando essa territorialidade. E isso é uma crítica, quer dizer, qual é o papel das empresas na definição de decisões sobre política pública de educação, e, às vezes, na própria constituição do arranjo de desenvolvimento, porque, às vezes, essas empresas têm algum papel ali. Mas esses arranjos, portanto, são formas de organização territorial e de colaboração entre municípios, e aqui estamos falando basicamente da cooperação na forma horizontal, que, sem personalidade jurídica, ou seja, eles são uma instância de coordenação, mas eles não são um ator com personalidade jurídica, mas que avançam em relação, por exemplo, aos mecanismos de indução, que são, na prática, uma decisão de um dos entes a qual outros aderem. Aqui não, é uma decisão horizontal, sem liderança, em que, voluntariamente, os participantes decidem coordenar suas ações. Os arranjos de desenvolvimento da educação, como eu dizia, receberam um estímulo inicial importante, inclusive a partir da criação pelo MEC da Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, a SASE, que é também um marco importante do avanço, do fortalecimento do tema da colaboração no campo educacional, mas ainda são incipientes como mecanismos no Brasil. Uma das coisas que nós estamos interessados em apoiar no Brasil, tanto técnica como financeiramente, é a implantação desses arranjos para entender em que medida esses mecanismos podem contribuir de uma maneira não engessada para avançar alguns temas sobre os quais eu quero falar daqui a pouco. Eu estou olhando ali o tempo, porque para não me exceder aqui, mas pode. Queria chamar a atenção agora, quer dizer, falei dessas 3 modalidades, dei o exemplo do Ceará, porque acho importante, mas também citei os resultados importantes do Fundeb e do Fundef. Eu acho que isso é muito importante ressaltar. Acho que também, muito embora eu tenha citado a ausência dos estados na implantação do PAR, do Plano de Ações Articuladas, acho também muito importante ressaltar como a criação do PDE e do PAR mudaram a forma de relacionamento dos municípios e estados com o FNDE. Acho que, para quem acompanha a educação há bastante tempo, sabe o que era a forma, não,
de definição da repartição dos recursos federais para estados e municípios, que acabava privilegiando os mais fortes, com maior poder, presença em Brasília e, portanto, reforçando as desigualdades já existentes no país. Não estou dizendo com isso que o PDE e o PAR resolveram de vez os problemas da repartição desigual. De novo, nós não temos estudos no Brasil que mostrem comparativamente o antes e depois, que seja, mas certamente, e isso está disponível, porque esses dados estão públicos, a implantação do PAR trouxe, pelo menos para aqueles municípios mais com menor capacidade institucional, municípios menores, uma disponibilidade de recursos maior do que antes. E, sobretudo, uma garantia da existência desses recursos, algo que não havia antes. É óbvio que isso também foi beneficiado por um período de bonança econômica, inclusive de solidez fiscal, que não é exatamente o que a gente está passando agora. Mas a existência desse mecanismo que instaurava, de maneira formal, uma forma de colaboração vertical, também teve resultados importantes na distribuição dos recursos. Sobre esse particular, o BID contratou recentemente, comissionou um estudo para fazer uma avaliação da implantação do PAR, inclusive sobre seus efeitos em termos de equidade na distribuição dos recursos aos municípios e estados no Brasil, e a gente tem muito interesse em divulgar e disseminar esse estudo assim que ele estiver pronto. Eu queria passar agora para rápidas menções a alguns exemplos internacionais de cooperação que se dão em países federados e um país não federado, mas que eu acho importante citar. A Alemanha é um sistema de educação talvez dos mais rígidos do mundo e mais desenvolvidos em termos dos seus resultados. E, por muito tempo, o sistema alemão define as trajetórias dos alunos muito cedo, às vezes aos 10, 12, 14 anos. E o que acontece com isso é que, muito embora a Alemanha como um todo tenha bons resultados, quando você olha a distribuição dos alunos, você vê que desigualdades pré-existentes não são superadas pelo sistema educativo. Então, basicamente, as trajetórias dos alunos são quase que pré-determinadas pelas trajetórias dos seus pais. E num sistema extremamente descentralizado, como o alemão, em que os estados têm um papel definidor de quase tudo, exceto esses mecanismos de trajetórias e avaliação das aprendizagens, o governo alemão criou, nos últimos anos, mecanismos para flexibilizar um pouco essas definições futuras das trajetórias dos estudantes em colaboração com os estados. E fez isso de maneira, num primeiro momento, informal, criando uma comissão do governo federal com os estados e as comissões educativas, mas depois deu caráter formal e completamente independente a essa instância, para que ela tome algumas decisões vinculantes sobre o sistema. Isso é muito importante porque não dar alguma autonomia decisória, não necessariamente ela precisa ser financeira, jurídica, institucional, mas decisória, com a vinculação aos atores, fragiliza qualquer regime de colaboração, qualquer mecanismo de colaboração. Eu tinha colocado o México aqui, mas vindo para cá, eu estava pensando, acho que tem um modelo até mais interessante que eu queria citar. Então, na Alemanha, eu acho que tem este ponto central, que é identificar as dificuldades que o sistema não está conseguindo superar, criar, a partir do diálogo intrafederativo, uma instância para começar a pensar como endereçar aquele problema e depois dar institucionalidade e autonomia decisória a essa instância. Isso foi o que aconteceu
na Alemanha. Isso pode parecer pequeno, mas tem um impacto enorme sobre, por exemplo, a capacidade do sistema alemão de distribuir recursos adicionais às comunidades, sobretudo de imigrantes, que enfrentam uma situação de desigualdade muito grande naquele país. Um outro exemplo, eu ia citar o México, mas eu posso até falar dele daqui a pouquinho, mas eu me lembrei de um outro exemplo que eu acho importante, que é um outro país federado, que é a Nova Zelândia, que criou uma agência de controle da qualidade das escolas. Essa agência tem membros dos diferentes níveis, né? No caso, só os estados e a União, quer dizer, o governo federal, porque nisso nós sabemos que o Brasil também é bastante peculiar, né? Em que os municípios são entes da federação. Mas o interessante da Nova Zelândia também é essa ideia de que, para você fugir de um risco inerente a qualquer forma de colaboração voluntária, você precisa de algum grau de autonomia. É óbvio que a autonomia para decisores públicos enfrenta uma série de desincentivos, né? E eu não estou querendo fazer uma análise do regime de colaboração do ponto de vista da economia política, da sua implantação, mas, ao dar autonomia a uma agência que reúne representantes desses diferentes entes da federação, autonomia financeira, jurídica, institucional e decisória, a Nova Zelândia acabou fazendo com que parte das decisões que garantem recursos, desde o Ministério ou os estados, fosse decidido nessa agência a partir de uma avaliação independente da qualidade das escolas. Qualidade aqui medida desde condições da oferta até o aprendizado, não? E eu acho que isso é importante. Olhando o tempo, vamos passar, eu posso falar depois e responder sobre outros exemplos. Pode passar. Eu comecei dizendo que acho que regime de colaboração é um instrumento importante, ainda que não a bala de prata, para a gente enfrentar alguns dos desafios da educação brasileira. E aí, eu tenho conversado com vários atores, tanto no setor público como fora dele, e eu não sei se está claro para todo mundo, porque, para mim, demorou para essa ficha cair, que, de alguma maneira, o Brasil, nesse momento, talvez aí com ainda esse último ponto não tenha iniciado tanto de maneira pública, mas o Brasil abriu uma discussão sobre toda a sua política de educação pública. Nós temos uma base nacional curricular entregue para a educação infantil e para o ensino fundamental, ainda aguardamos a entrega dela para o ensino médio, mas isso é uma mudança extraordinária em relação à nossa história, nós nunca tivemos isso. Tem prós e contras sobre isso, mas nós estamos dizendo, o país tomou uma decisão de dizer o que deve ser ensinado e aprendido, que isso é importante também, porque a gente definiu muito ao longo da nossa história que tem que ser ensinado, mas não aprendido, né? O país está tomando essa decisão. Foi lançada uma reforma do ensino médio no ano passado, que foi aprovada em lei esse ano, que muda também de maneira muito significativa, ou pelo menos propicia uma mudança significativa para a organização e a oferta do ensino médio, e o país vai ter que enfrentar, mais cedo ou mais tarde, a revisão do Fundeb, que encerra em 2020. Ou seja, do sistema de financiamento o que se deve aprender e, pelo que se deve aprender, qual é a formação dos professores, qual é o tipo de gestão escolar, qual é a forma de avaliar, tudo está em discussão no país. Quer dizer, o país tem, na prática, sem chamar assim, uma reforma de toda a sua política de educação que, se for tratada de maneira fragmentada, agora eu vou olhar a base, agora eu vou olhar a reforma do ensino médio, agora eu vou olhar o Fundeb,
vai resultar, provavelmente, numa situação pior do que a que nós temos hoje. Mas o que eu queria dizer é, eu não enxergo maneira, e isso está por trás do Colabora Educação, sobre o qual falo daqui a pouco, encerrando, não enxergo maneira do país enfrentar as dificuldades que os indicadores educacionais nos apontam, de um lado, e essa agenda de reforma político-institucional tão gigantesca, sem fazer isso em efetiva colaboração dos entes. Há uma grande discussão sobre a base curricular, por exemplo, que é sobre os conteúdos ali da base. É uma discussão super relevante. Muito debate público, a base foi um processo extremamente participativo e democrático, me parece que, eu acho, pelo menos do ponto de vista do processo, acho que não dá para criticar isso. Agora, sua implantação vai requerer um nível de assistência técnica e financeira aos municípios e aos estados, e uma revisão desde os mecanismos de formação inicial de professores, formação continuada, gestão escolar, até o Sistema Nacional de Avaliação, que nós nem começamos a debater. Fazer tudo isso sem que a gente imagine mecanismos de colaboração entre os entes, a meu juízo, vai ser inviável. Toco, por exemplo, na reforma do ensino médio da mesma maneira. Quase 3 mil dos municípios brasileiros têm até 3 escolas de ensino médio apenas. Como é que eles vão ofertar as diferentes modalidades, né, os diferentes itinerários, como diz a lei, em municípios desse tamanho? Se não for de forma colaborativa, vai ser muito difícil fazer isso. E de forma colaborativa, como eu dizia, criativa. Né? Eu não acho que a gente precisa criar um modelo, regulamentar, engessar e dizer regime de colaboração é assim e só assim. Mas essa colaboração vai ser essencial. E a revisão do Fundeb, como eu dizia antes, o Fundeb é em si um exemplo de colaboração, mas eu acho que ele pode ser também um instrumento para o novo Fundeb, seja lá o nome que ele venha a tomar, pode ser também um mecanismo para fortalecer esses mecanismos de colaboração, mais ou menos formais, como a gente viu na importância do PAEC, que aportou recursos adicionais, redistribuindo recursos, mas obrigando algumas responsabilidades a serem cumpridas pelos municípios e dando premiações e apoio adicional aos com mais dificuldade, não punição, mas apoio extra aos municípios que tinham mais dificuldade. Isso é muito importante. Por fim, aí terminando, queria falar rapidamente sobre o movimento Colabora Educação, que tem exatamente essa agenda, né? Que nasce dessa vontade comum de fomentar essas ações cooperativas nas políticas de educação. Os membros são o próprio banco, o Instituto Natura, a Fundação Itaú Social, o Instituto Ayrton Senna, Positivo, o Instituto Unibanco, todos pela educação. Nossa ideia, neste ano, é trabalhar em 2 estratégias centrais, uma de produção e disseminação de conhecimento e outra em fomento. Nós vamos apoiar ações de regime de colaboração Brasil afora. E é isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Deputado, não, ainda não. Doutor João Marcelo, muito obrigado pela sua exposição. Agradecer, deputado, você estava falando nesse movimento, acho que é importante a gente poder ter uma visão melhor até de que maneira a gente pode interagir com esse movimento também, João Marcelo. Então, se você pudesse, depois a gente abre também para que os deputados possam se manifestar aqui. Claro. Obrigado, deputado. Exato. O movimento, então, quer dizer, vou dar o contexto efetivo de como ele nasceu. Acho que imagino que, como vocês, nós temos um diálogo bastante ativo com diferentes organizações, né? Da sociedade civil, fundações empresariais, do setor público sobre educação. E chegou um momento que, literalmente, esse foi um dos principais razões. Eu disse, olha, nós estamos trabalhando em múltiplas frentes com 2, 3, 4 parceiros, mas nunca conseguimos uma frente para trabalharmos todos juntos.
Então, nós convocamos no BID, convocamos uma reunião com esses parceiros que são membros, que estão aí, dizendo, olha, vamos achar um tema que faça convergir todos os esforços das organizações aqui presentes. E foi interessante porque, óbvio, não, o regime de colaboração está diretamente associado ao que nossas organizações fazem, mas também foi interessante porque esse era um tema que algumas delas tinham decidido explorar a partir desse ano. O Instituto Natura já tinha um trabalho forte aqui nesse campo, mas uma conversa muito rápida decidiu-se que regime de colaboração era essencial para avançar os objetivos de cada uma delas. Por exemplo, o Instituto Unibanco, que tem um foco mais no ensino médio, tem clareza de que não vai ser possível enfrentar os desafios do ensino médio sem implantar mecanismos de colaboração. Todos pela Educação, então, tem falado sobre isso, tem uma publicação sobre isso ainda em 2011, também muito importante. Então, nasce daí. Agora, nós poderíamos ter optado, e aí esse foi o tema sobre o qual eu gostaria de falar um pouquinho mais, nós poderíamos ter optado, já nesse primeiro momento, em simplesmente fomentar experiências. Vamos, então, apoiar os arranjos de desenvolvimento da educação que existem ou estão sendo criados. Vamos apoiar, por exemplo, o PAIS no Espírito Santo, como eu falei. E a gente decidiu que, ok, essas ações diretas de fomento, elas podem se dar, mas desde que estejam associadas a uma agenda de produção de conhecimento que nos permita oferecer à sociedade brasileira e, no fim das contas, aos gestores de política pública educacional, evidências sobre o que funciona, o que não funciona nas experiências brasileiras, porque isso ainda nos falta. Boa parte das nossas iniciativas continua sendo lançada sem nenhum tipo de avaliação sistemática associado para a gente entender, né, o funcionamento e que dirá efeitos. Aí, impactos está bem distante da nossa realidade. Mas a gente, hoje em dia, não tem nem avaliações associadas para entender como funcionam as iniciativas. Então, nós temos uma agenda muito forte no movimento. Por exemplo, alguns eu já citei, né? Então, a gente vai fazer, já está em curso, né, um estudo sobre os impactos do PAR na distribuição, em termos de equidade da distribuição de recursos federais a estados e municípios. Um outro estudo sobre o funcionamento dos consórcios intermunicipais que possuem câmaras de educação. Há um estudo muito importante também, todos sendo feitos no âmbito do Movimento Colabora Educação, que é sobre o papel das unidades regionais de ensino. Cada estado, elas ganham um nome, coordenação, delegacia, diretoria. Acho que delegacia nenhum mais, ainda bem. Mas também aí, porque essas unidades podem ser as instâncias de apoio a movimentos de colaboração, estados e municípios, mais do que serem apenas, digamos, uma secretaria avançada em regiões. Um outro estudo também que a gente vai fazer esse ano é um censo. Na verdade, a gente deve abrir já ainda esse mês, ou provavelmente, ou talvez no mês que vem, dentro do portal do Conviva, também para usar já essa experiência, porque ali muitos municípios já participam, a gente quer fazer um censo dos mecanismos de colaboração hoje existentes. E a gente quer fazer isso em colaboração, porque seria muito fácil contratar, mandar a gente município a município ligar, mas para fazer isso, a gente vai precisar que municípios e estados entrem na plataforma para que a gente tenha um mapa melhor. E, a partir daí, a nossa decisão foi, todos os exemplos ou iniciativas de regime de colaboração que o movimento vier apoiar, nós lançaremos em paralelo uma avaliação para entender. Então, por exemplo, no caso do Espírito Santo, o banco vai fazer
já acordado com o Estado, uma avaliação do impacto do PAS também na distribuição dos recursos dos municípios e sobre a aprendizagem dos alunos. Perfeito, João Marcelo. Muito obrigado aí pela sua exposição, muito clara, muito importante. E, como você disse, é um tema que eu tenho junto, discutindo isso também, e trazendo, inclusive, as experiências que nós estamos procurando fazer lá no Estado do Paraná. Não sei se o deputado Pedro Fernandes gostaria também de fazer uma manifestação. Pois não, deputado. Primeiro, parabenizá-lo novamente aí pelas belas iniciativas dessas palestras, parabenizar o professor. E fazer um registro aqui, eu fui secretário de Educação no Maranhão por pouco tempo, fui 17 meses só, né? Saí de uma secretaria e fui para outra e vencia meu prazo de retornar para casa. Mas esse tema de colaboração eu acho mais importante na educação. Eu cheguei na secretaria como alguém que não era da área de educação, eu senti uma secretaria, primeiro, que ela tinha muitas caixinhas. Ela não dialogava entre si. E depois ela não sentia como uma secretaria de educação do Estado, mas era uma secretaria da rede. Nós tivemos muitas dificuldades. E eu cheguei à conclusão que o que falta mais na educação, falta recursos, mas o que falta mais na educação é gestão. E não é só essa gestão de material, é também gestão de recursos humanos, né? Eu não sentia os professores motivados, eu não sentia uma boa integração, eu visitei muitas escolas, a diretora não participava, nunca ia na sala dos professores, havia uma disputa. Então eu acho que o diálogo a gente melhorou muito. Eu me lembro que em 2013 saiu o resultado dessa avaliação nacional, e uma das escolas do Maranhão, a escola Aquiles de Lisboa, foi a pior do Brasil. E eu resolvi fazer uma visita, peguei 2 secretários adjuntos, ou 3, e fomos fazer uma visita. Eu fui recebido de luto lá pela professora, pela diretora, por todos os professores, né? Na reunião numa sala, todo mundo zangado, e eu não fui cobrar nada, eu fui me colocar à disposição. Eu não fiz exatamente nada nessa escola, só dialoguei durante um dia inteiro. Na outra avaliação, ela não apareceu entre as 100 piores. Você vê o salto que ela deu. Então, o que eu acho na educação é o diálogo, é a interação. Por exemplo, eu tenho uma crítica ao PA. Acho o PA excelente como política, mas ela não pode deixar o Estado de lado. Eu tive a oportunidade de, junto à Universidade Estadual, reforçar com o pessoal, e nós fizemos com que todos os 217 municípios concluíssem o PA. Mas assim, a universidade tinha a obrigação de formar a equipe da escola para fechar o PA, para acompanhar o PA. O resultado, até o Gastão veio ser presidente da FNDE, e agora chegou no Maranhão dizendo que, por ele ser presidente do FNDE, ele liberou 90 milhões para o Maranhão. E um cidadão lá da universidade ligou e disse, não foi 90 milhões, ele liberou 156, graças àquele trabalho que a universidade fez, e estava tudo pronto aqui, não é? Porque sem os projetos, sem acompanhamento, você não libera os recursos. Então, eu acho que nesse sistema de colaboração, a gestão precisa ter um enfoque diferenciado. Quando as pessoas pensam que gestão é só questão de cuidar do bem material da escola, não é isso, é cuidar também dos recursos humanos, é ter professores satisfeitos, que a satisfação do ambiente de trabalho, ela não é só financeira, não é? Ela é de entrosamento, ela é de muita coisa, tem que ter esse relacionamento e ter esse compromisso. A exemplo eu estive analisando muito a questão do Ceará, e o Piauí também começa a fazer isso, é nessa questão da valorização dos professores, nessa colaboração entre os professores, a participação do Estado. O Estado é importante ter essa visão. Se foi uma boa medida tirar as delegacias dos estados, mas também não se pode tirar a participação do Estado.
E as secretarias de Estado têm de ser chamadas que elas são da educação e não da sua rede. Não é? Uma outra coisa que me chama a atenção, que se pode trabalhar muito, é a questão da Undime. Eu agora mesmo fui chamado para alguns encontros da Undime na eleição, mas eu tirei esse caráter político dela. Eu sempre levei o seguinte: vocês têm que escolher o que é melhor para vocês. E não porque o governador quer o secretário tal do município para fazer política. Essa coisa atrapalha um pouco. Era essa minha participação, dizer que falta muita gestão. Para você ter uma ideia, eu encontrei estoque de processos administrativos e nós resolvemos em 17 meses 261.183 processos administrativos. Não pode ter satisfação entre os funcionários que estão pendentes por essas questões de processo. Entendeu? Então, acho a gestão... Porque, às vezes, você manda o professor vir fazer um mestrado, um doutorado em educação, ele não quer mais para a escola, ele quer ficar na sede. E isso cria um problema. A turma da escola, do chão da escola, não gosta da turma da secretaria. E eu fazia essas reuniões para chocar, para fazer... Mas saí com uma boa amizade com todos, do dois lados, não deixei nenhum... Só fiz com essas minhas atitudes meia pesadas, tirando a política. De fato, eu perdi só 30 mil votos, mas isso é besteira. Deu para chegar aqui. Muito obrigado. Tem tanto voto que pode deixar aí, não tem problema, não. O João Marcelo, que ele possa, então, não sei se ter algum comentário sobre a nossa fala e também do deputado Fernandes, e depois fazer as suas considerações finais, e agradecendo muito aí a sua presença. Obrigado, deputados. Eu acho que tem 3 elementos que eu gostaria de comentar. Eu estou plenamente de acordo que o tema da gestão é essencial e particularmente recursos humanos. Educação é gente, né? O insumo da educação é gente, o produto, se a gente quisesse falar assim, não gosto de achar que a educação é um processo nesse sentido, mas é gente. Então, o mais importante ator da educação, do ponto de vista da oferta, é o professor, né? E da demanda é o aluno. O mais importante da educação é o aluno. Isso, para o professor entender, também não é fácil, né? Eu não era da área, cheguei e sentia isso. Não são os senhores e as senhoras, não. É o aluno. Exatamente. Isso dói. Exatamente. Do ponto de vista da oferta, o mais importante é o professor, mas para o que existe a educação é para os alunos. E se isso não for claro e não se derivar em políticas, ações, nós teremos problemas derivados. Então, plenamente de acordo com isso. Um outro tema sobre as secretarias de rede ou dos estados, eu acho que essa é uma questão central. Digo isso até... Vou contar uma anedota aqui. Os nossos programas no banco têm nomes iniciais preliminares e, como qualquer operação com organismos multilaterais de crédito precisa passar pelo governo federal, às vezes há uma sugestão de mudança de nome e tal. E, em um caso, nós recebemos uma sugestão do governo federal de mudar o nome de um programa, que era o Programa de Melhoria da Qualidade, alguma coisa do tipo do Estado X, para... A gente tinha colocado no Estado X, e a proposta foi mudar para do Estado X. E nós dissemos, não, parece menor, mas não é, porque se eu colocar do Estado, alguém vai ler como só me importa a rede estadual. Não, a função do nosso programa é apoiar tudo que está naquele Estado. Não me importa se... É óbvio que a gente tem uma operação com um Estado, mas dentro dela tem que haver mecanismos de colaboração com os municípios, porque, se não por nenhuma outra razão, em algum momento os alunos chegarão à rede estadual. Ou, pior dos mundos, não chegarão, né? Então, isso é importante e muito difícil de ser conseguido, né? Fazer com que as secretarias entendam que elas são
assim está definido legalmente, as gestoras da política de educação no Estado em que elas estão. Isto inclui, e é importante, gerir, do ponto de vista junto com o Conselho Estadual, naturalmente, a rede privada, que também, muitas vezes, é deixada de lado como se fosse um problema. E aí a gente tem escolas privadas que são terríveis. Então, eu acho isso importante. Voltando ao ponto, como a gente pode trabalhar junto, deputado Canziani, com o Movimento Colabora Educação, eu queria dizer que nós estamos completamente abertos a trabalhar com a frente parlamentar. Eu acho que consigo dizer algumas coisas muito concretas. Por exemplo, assim que nós lançarmos esse levantamento, né, esse censo das experiências de regime de colaboração, será muito útil poder contar com o apoio dos senhores, junto às regiões, para que haja um estímulo no preenchimento disso, para que a gente possa mapear da melhor forma possível os exemplos de regime de colaboração no país. Da mesma maneira, com o lançamento do Cinepar, não é isso? Sindepar Educa, nós temos total interesse em conhecer e, eventualmente, apoiar, e, inclusive, avaliar. Como eu estava dizendo, né, nós queremos que qualquer ação nossa de fomento seja acompanhada de uma ação de produção de conhecimento para que aquela experiência possa servir a outros também. Lições aprendidas, né, não objetivo nenhum de atirar pedra, mas quais lições a gente pode aprender para replicar coisas boas e tentar prevenir, pelo menos, de cometermos os mesmos erros, né? E, naturalmente, quer dizer, no âmbito de cada uma das iniciativas que a gente tiver envolvido, a gente vai ter total interesse em disseminar, e esses estudos, por exemplo, que eu falei aqui, em disseminar com os senhores e vir aqui apresentar as conclusões dos estudos, ir aos estados e aos municípios onde eles forem feitos para abrir um debate e ver como a gente pode apoiar. Então, estamos totalmente abertos. O movimento ainda está em consolidação, né? A gente lançou em novembro, mas muito em breve esse site do censo já vai estar no ar. E, a partir daí, eu acho que fica mais fácil a gente pensar uma agenda conjunta, mas eu acho que ele mesmo, esse primeiro levantamento, a gente já pode se beneficiar muito do apoio de todos os senhores. Muito obrigado. Eu queria, de novo, agradecer pelo convite. Deputado, eu conheço a experiência da seleção da secretária pelo Vetor Brasil. O banco trabalha bastante com o Vetor Brasil. Um projeto nosso tem 6 trainees selecionados pelo Vetor Brasil. Nós somos entusiastas dessa forma de levar talentos para o setor público brasileiro. Temos todo o interesse em apoiar também essa nova iniciativa e, de novo, agradeço o convite, coloco o Banco Interamericano de Desenvolvimento à disposição dos senhores. Nós temos não só na educação, mas nos diversos setores da vida nacional, uma atuação tanto executiva como de produção de conhecimento que eu acho bastante relevante e que está sempre à disposição. Muito obrigado. Ô Alex, eu acho que a gente podia pensar numa experiência seguinte: essa empresa escolher 3 candidatos a prefeitos para o povo votar. Eu acho que a gente resolveria o problema do Brasil. Olha, você só pode votar nesses 3, nesses 4 aqui, que eles passaram no teste. Eles vão estar aqui, viu, Pedrinho, no dia 24. 24, você vem fazer essa sugestão aqui ao vivo. Mas então, João Marcelo, muito obrigado. Eu quero aproveitar e passar para você aqui, como nós fazemos as palestras, nós fazemos depois uma coletânea. E na semana passada nós tivemos aqui o lançamento do Educação em Debate 2017, com as palestras de 2016, com a presença do ministro, com a presença de vários parlamentares que aqui estão também. Então, agradecer e dizer que o Educação em Debate 2018 você vai estar presente na nossa coletânea. Então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela dedicação e tenha, na nossa frente parlamentar, uma parceira para que a gente possa colaborar em prol da educação do nosso país. Muito obrigado, está encerrado.